Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do UpdateCast. Aqui é um espaço de empresários, onde a gente conecta histórias inspiradoras, falamos sobre inovação, negócios, tecnologia, transformação e mentalidade empreendedora. E nosso patrocinador é o Instituto Minerva. E hoje a gente tem uma convidada muito inspiradora, que é a Juliana, professora de yoga e musicista. Oi, Seja Dri. bem-vinda ao nosso canal. Prazer é meu de estar aqui com você. Que Muito delícia! feliz. E Feliz mesmo. hoje vamos falar de propósito e equilíbrio aí nessa carreira de yoga, de música. E conta aí um pouquinho da sua história pessoal, da sua trajetória, para a gente conhecer um pouquinho mais. Dri, eu trabalhei no varejo por 23 anos, no varejo de luxo. Não vou prolongar muito, né? Sim, Até que veio a pandemia. E a pandemia quebrou tudo, né? Tudo fechou. Eu saí do varejo, o varejo já não estava muito bom. O último emprego que eu tive foi no Instituto de Medicina Preventiva, na área de comunicação também. Então, assim, nada deixava de ser uma área de comunicação. E aí eu fui demitida desse trabalho. Eu já tinha toda uma questão com a saúde mental, né? Sofria de ansiedade, de depressão, de pânico. E eu não sabia como lidar com isso. E quem me deu um diagnóstico preciso foi o psiquiatra que eu trabalhava nessa clínica, que foi quando eu descobri o TDAH, que eu já tinha bem profundo. E aí ele virou e falou pra mim assim: Juliana, o yoga é a sua saída. Os remédios, as medicações é um paliativo, mas o yoga vai te ajudar muito na respiração. Então ele não falava nem nas questões dos asanas, das posturas, mas ele falava da respiração em si. A respiração é o segredo. A técnica respiratória é o segredo. Então vá pro yoga. Eu falei, psiquiatra falando isso pra mim, né? Acho que ele tá tirando isso. que Aí, incrível seu pois psiquiatra. é, lindo. Doutor Alberto Zaba, maravilhoso. E aí eu meio que ignorei, porque isso foi um pouquinho antes da pandemia também. Aí quando veio a pandemia, ele passou na minha sala, Juliana, yoga é a salvação. O yoga é vida. Vai pro yoga. Aí eu saí e aí eu fiz umas práticas de yoga, nunca tinha experimentado yoga na minha vida. E quando veio a pandemia e fui mandada embora, eu falei: você quer saber? Eu vou mergulhar no yoga. Porque se ele falou que o yoga é a cura pro pânico, só quem teve pânico na vida sabe explicar o que é isso, né? Nem pro nosso pior inimigo, né? Uma pessoa que você não gosta, você não deseja as crises de pânico. Então eu vou procurar o yoga. Fiz 4 aulas e veio a pandemia. Eu falei: não, agora eu vou investir nisso, porque eu vou tentar cuidar da minha saúde mental, física, para depois eu tentar passar para o próximo. E foi assim. Mergulhei no meio da pandemia mesmo, fiz o curso de formação. Fazer esse curso como? Online, né? Não, era Provavelmente. híbrido. Ainda Ah, tinha tá. alguns hotéis que aceitavam a gente e assim, era tudo de máscara, os tapetes com 1 metro de distância. Desafio E eu sentia dor, fio do cabelo, a unha do pé. incrível. E aí foi quando eu me formei com yoga e já comecei essa minha Trajetória linda. trajetória linda e transformadora, porque o yoga me transformou nesse tempo de pandemia. E Até quando você hoje. percebeu que além de transformar sua vida, poderia transformar isso em uma profissão? Logo quando eu comecei a perceber que o yoga, quando ele te traz esse autoconhecimento, essa percepção do bem-estar, porque assim, a gente não consegue passar para o outro se a gente não tá bem, né? Então, isso o yoga te traz. Então, conforme as posturas, conforme as práticas, o se descobrir mesmo naquele desconforto, sabe? A gente ficar naquela postura, tá no desconforto, e depois você fala, como é que eu vou ficar nessa postura que é difícil de ficar? Então, isso vai mexendo com a sua mente, sabe? Isso vai mexendo e você vai evoluindo dentro dessa prática. E foi aí que eu percebi que isso iria se expandir, que eu poderia estar passando isso para o próximo. Mas acho que a chave, a virada mesmo, foi quando eu fiz o estágio final, que eu tinha que ter alunos para dar aula. E aí que eu vi, falei, puxa, eu acho que eu sei dar aula. E nesse período você já não estava mais trabalhando no varejo. Nesse período eu já tinha abandonado. Como eu tinha sido mandada embora na pandemia, eu me dediquei só ao yoga e o autoconhecimento. Então eu tive esse privilégio também de ficar só com o yoga em mim e cuidando da minha saúde mental. Então, primeiro são camadas, né? Primeiro é a sua saúde, a minha saúde, para ver se eu tinha condições
com a minha evolução dentro da formação e da prática, de passar o meu bem-estar que eu estava evoluindo para o outro. Né? Acho que é uma cadeia, assim, uma continuidade. E hoje, como que você faz essa construção das aulas? Você dá aulas presenciais? Como que funciona? Eu dou aula presencial, eu tenho uma séria dificuldade de dar aula online. Mas isso é uma coisa que eu tenho que desconstruir, né? Acho que nós, professores, todos temos que desconstruir. Então, hoje eu dou aula para 4 assessorias esportivas e dou aula que atuam em prédios de grande estrutura e dou aulas particulares, né? As aulas particulares, no momento, está mais reduzido por conta de outras questões também, acho que econômica, social, que o país está vivendo. Mas aula particular e em assessorias esportivas. E você vê um desafio em empreender com yoga hoje? Super. Assim, o yoga não é só dar aula, né? Assim, o yoga, ele é uma infinidade. Eu acho que o yoga é um ponto de início para você crescer em outros ramos que estão ligados ao yoga. Porque quando você começa também o autoconhecimento, você vai vendo uma expansão interna muito grande e aptidões para outras coisas. Conectar com a música novamente. Uma coisa que eu fazia desde pequenininha. Eu tinha contato, fui criada na arte, eu fui criada na música. E ao longo do crescimento e das perdas que eu tive dentro da família, isso foi se perdendo. E eu fui me perdendo também, né? Nas minhas questões pessoais, enfim. Tudo dentro de estruturas familiares que a gente sabe que tem um perrengue aí. E como essas duas linguagens conectam você, o yoga e a música hoje? Você consegue empreender com os dois? Hoje você só consegue empreender com yoga? Total, eu acho que a música agora tá engatinhando. Eu tô fazendo uma formação nova agora que chama Nada Yoga, que é o yoga do som, é a ciência do som, porque nós somos vibração, né? E através também do som, porque os indianos, eles são muito, assim, exigentes com o som. Então agora eu tô estudando mais profundo os mantras, como entoar, e o que você pode acessar de campo vibracional dentro do yoga. E isso fez com que eu me aproximasse do piano, porque o piano, os instrumentos, é uma ferramenta, não é ele que vai te dar o suporte. Ele vai te dar o suporte, mas não é ele a base em si. A base é você, é a sua voz, é o seu som. E aí você vai procurando umas alternativas. Por isso que eu voltei pro piano, para ouvir mais o som que tem externo, esse som vibracional, porque na verdade isso até me emociona. Eu me emociono muito ouvindo música. Porque né? tá na sua essência. Porque tá Diana. na minha essência. Se eu vou no concerto hoje, eu choro horrores. Quem tá do meu lado, eu falo assim, gente, que é isso daqui? Senta do seu lado, se matando ali. Porque isso me conecta com a criança que eu fui. Então, e como isso agora é um autoconhecimento que tá aflorando da minha potência, e eu sei que eu sou potente na música, o yoga fez com que eu voltasse. Então, como eu me resgatei como essência no yoga, o yoga foi uma base para que eu voltasse para esses instrumentos. Então, assim, eu toco piano clássico há mais de 15 anos, desde pequena. Vou falar que ele tá encostadinho, mas agora eu tô voltando. Agora eu toco pandeiro de choro, né? Eu fiz uma seletiva para a Escola de Choro de São Paulo esse ano. Eu não esperava passar. O meu filho até falou, mãe, não inventa, você vai passar. Você já sabe a mãe maravilhosa que ele tem dentro de casa? Mãe, você vai passar, eu tenho certeza que você vai passar. Não, filho, eu não vou falar um palavrão que eu falei pra ele aqui, que eu sempre sou uma pessoa de muito palavrão. Eu falei, não, vou mandar o vídeo, filme aí, me manda, que vai, o máximo que vai acontecer, ele fala, quem é essa maluquinha aí na fila do pão, entendeu? Não deu outra, deu 15 dias, eu passei em 4º lugar na escola e comecei a fazer um instrumento de percussão que eu nunca tinha pego na minha vida. Que é o pandeiro de choro que eu ganhei de um grande amigo, que é o Chiquinho do Pandeiro, na minha época de faculdade. Gente, tem 48 anos. Eu guardei esse pandeiro até hoje. E aí eu comecei a fazer. Nossa, você tá vendo meu Insta? Sou eu de novo viva, entendeu? Tô amando aprender, porque o pandeiro, gente, o pandeiro, ele frita o cérebro. Pensa que num pedaço de couro com platinela, você tira todos os sons do mundo. Desde machixe, samba, reggae. Você coloca num pedaço de couro todos os sons e ritmos que o gingado que a gente tem. E só o Brasil pra ter isso. Então, o som, ele mexe muito comigo, mas ele só veio a mexer comigo por conta da conexão do yoga. Porque o yoga me fez me conectar comigo mesma. Qual que é o link do yoga e da música? Presença. Você tem que ter presença para fazer a prática, as posturas e ficar nela, né, Dri? Sofro na tua aula, amiga.
Sou professora de yoga também, hein? A Adri também é professora de Fecha yoga. aspas. Fecha aspas. Então, assim, a gente sofre também com outro professor, com outra linha. Até é uma descoberta. E a nossa mente é muito potente. E aí, o yoga me fez o quê? Ter presença. Como que eu vou tocar um instrumento sem ter presença? Aí eu fui pro instrumento. Presença. E aí, o que a gente faz no yoga? Repetição para ficar naquela postura e permanecer nela. O que a gente faz com o instrumento? Estuda. Estuda, estuda, estuda. E o porquê os dois linkam? Porque me faz bem. Porque me faz ser quem eu sou. Porque eu me acho como essência, eu me acho como pessoa. Como eu levo isso pro trabalho? Puxa, que combinação perfeita. Fazer o que você ama e trabalhar. E ligado à alma, né? Você empreende com algo Com ligado à sua alma. alma. Você empreende com a alma, né? E você faz novas conexões, porque o ser humano, ele tendencia a conversar com as mesmas pessoas, ter as mesmas conexões. E aí a mente fica quadrada, ele não abre o olhar para o novo. E se você abre um olhar para o novo, é maravilhoso, porque você vai conhecer pessoas ligadas a esse novo mundo. Eu falo que eu fiquei feliz quando os meus amigos falaram que eu era multifuncional. Agora eu tô postando mais coisas de música no meu Insta. Que eu não queria só aquela coisa do yoga. Né, o yoga, eu já sei. Você tem uma alma de artista, né, Ju? Eu e tento. E essa alma, né, faz você trazer toda essa trajetória para sua vida, empreender com isso e ajudar o próximo. Então, E isso é um... Você entrou nessa questão que eu ia falar agora. Isso a gente até se conectou em pensamento. Qual que é o intuito, né? Eu lancei uma brincadeira um dia, acho que até te mandei. O que eu trago de transformador pro mundo? E aí eu falei para os meus amigos falarem para mim o quão transformadora eu sou pro mundo da forma deles enxergarem. Não é que eu preciso de aprovação e nem nada, assim, de uma confirmação de quem eu seja. Mas eu tinha uma curiosidade de saber dos meus amigos ou pessoas próximas ou até não, que estão ali na minha rede, o que eles enxergam da Juliana como pessoa transformadora pro mundo. Porque eu não uso nada negativo, né? A gente fala que a gente tem um corpo bom que pode ficar melhor. E pode ficar melhor ainda. Se você tem uma dificuldade numa postura, não é que a postura tá difícil. Um lado é bom, o outro é melhor. Você Isso não, né? a gente carrega do tapetinho ali, da prática pra vida. Pra vida. E nas frases, na fala, da não violência, do não olhar com uma forma julgadora, né? Isso, o yoga, ele leva todo o âmbito da vida. Então, assim, não é só na música em si. É de quem tá fazendo a produção, é de quem tá aqui ouvindo, é de quem tá divulgando, é pra quem tá... Né? Então, quando a gente consegue fazer com que o aluno também perceba que o yoga, ele atravessa a barreira do tapete, putz, a gente cumpriu a nossa missão, né? Ele entendeu. Agora entendeu qual que é o significado da vida. Então, isso é muito significativo, assim, do porquê que o yoga e o instrumento e a música se encaixam. Eu acho que não é só isso, é porque na minha condição hoje está sendo com a música. Mas com qualquer coisa que você vá atuar de diferente na sua vida, você fala assim, eu não sirvo. Nossa, aquela menina não tem foco. Aí já vem um olhar o jogador de fora. Ela faz yoga, mas ela faz música? Música, balada não combina com yoga? Meu Deus, olha pra você primeiro. E somos Entendeu? seres múltiplos mesmo. Você falou uma Múltiplos. palavra, você falou de múltiplo, não lembro. Multifuncional. Multifuncional. E somos seres multifuncionais. Todos somos. A sociedade coloca a gente em caixas muitas vezes e você aceita, né? Esse olhar julgador de fora. Que são as crenças limitantes. Exatamente. Então a gente tem que Desconstruir. A nossa educação é em crença limitante, a nossa sociedade é em crenças limitantes, o que a gente recebe da família é limitante. Não tem algo mais difícil do mundo do que educar um filho. E a gente cria com crenças limitantes porque a nossa sociedade é assim. E aí quando você se liberta, quando você sai dessa caixa, meu Deus, é outro mundo. Para os indianos, eles falam que a vida é... Então, você vê como é que a gente leva em outras coisas? A gente sempre volta pro yoga, tá? Não Sempre. tem como, Não tem como, a gente sempre volta pro yoga, né? Para os indianos, as fases das nossas vidas é dividida em 4. Acreditando-se que a gente chega aos 100 anos. Para eles, isso é certo. Sim, é super certo. Os primeiros 25 anos vai do aprendizado, do estudo. Tem até o brahmacharya, que é a renúncia do prazer, que a gente fala. Mas por quê? Porque a mente está crescendo e ela está focada para o aprendizado, né? A segunda fase, que são os 25 anos,
é para constituir a família. Ou, às vezes, a família não é ter filhos. É que para eles ter filhos é importante. Constituir uma família pode ser pet também, entendeu? Pode ser qualquer coisa que você faça, que você acha que constitui uma família. Ninguém tá ali para te julgar. Mas a segunda fase, que são os outros 25 anos, que completa 50 anos nossos de vida, a gente tá constituindo família. A terceira fase é a mais legal. É quando você não teve tempo, quando você, nos primeiros 25 anos e nos segundos 25 anos, para fazer o que faltou, que você gosta, que a crença limitante te cortou, e você agora pode resgatar e fazer de novo. Para mim foi a música. Essa é a minha fase agora. Estou resgatando a música. Estou pensando em algo profissional com a música. Além do que eu já tive de barganha, de bagagem lá atrás. Então agora eu tô mais assim, o que eu posso? Vou voltar a estudar. Volto a estudar. Tô velha pra estudar. Que velho? Ai, não sirvo mais, meu trabalho me engole. Que? Não. Para a mente, descansa, vai estudar, vai meditar, sei lá, vai fazer qualquer coisa, entendeu? Que te faça bem. Essa é a terceira fase. E a última fase, que é dos 75 anos pra frente, é isso mesmo, né? 25, 25, 50, 75 pra frente, é a finitude. É o gozar da vida e da sabedoria, do aprendizado que você teve 3 fases para trás. Olha que lindo isso. E aceitar de que a vida é finita, mas você cumpriu todas as fases da vida anterior. E aí as pessoas estão estressadas. As pessoas não conseguem fazer algo novo e pensar algo, porque eu tenho que isso. Não tem que nada. Tudo bem, tem que ter uma estrutura, ganhar dinheiro, tudo, mas sem reclamar, faça. Procure algo novo para fazer, não é? A gente não procura direto? Eu procuro, eu sei que você tá procurando. A gente procura direto. Algo novo. Ai, tem 48 anos, já tá velha. Eu? Não. A velhice pra mim é a finitude. Essa sabedoria que a filosofia indiana, né, traz, eu acho que é um lugar ali de acolhimento também para as pessoas, né? No meio de ser bombardeado por tanta crença, por tanto dogma, muitas vezes, né? Por conta aí de religiões. Sim. Então, é um lugar ali que a pessoa fala, nossa, eu posso fazer de outra forma. Sim. E eu acho que isso que o yoga te ajudou, né? Na sua trajetória como pessoa, como profissional, né? Entender que agora você pode conectar, né? O yoga com a música e agora empreender com esses dois. Sim. Isso é uma nova fase pro ano que vem, né? O Nada Yoga, que é o yoga do som, que é muito bonito. Eu até trouxe uma frase aqui dos estudos que eu tô fazendo. Que a gente conta fala. pra gente, a gente quer saber. O Nada Yoga é a ciência do som. Então, eles acreditam que através da voz você atinge um campo vibracional e entra em estado de meditação. Através de mantras, aí tem. Eu não vou me aprofundar muito, porque isso dá um outro podcast, tá? É muito. Mas olha que frase maravilhosa. Fala que nenhum som teme o silêncio que o extingue. O silêncio, o som, ele só existe. O silêncio, ele existe. Ele tá ali. O silêncio, ele tá disponível o tempo inteiro. Ele já é por si só. O silêncio existe. O som, ele só existe porque existe silêncio. Então, nenhum som teme o silêncio que o extingue. Não é maravilhoso isso? E aí, se a gente sabe usar o nosso som a nosso favor, com exercícios corretos. Gente, tem mantras que eu entoo que só é A. Vogal A. E aí tem os instrumentos indianos de suporte para eu mantrar durante 50 minutos, 40 minutos, 20 minutos. Menina, isso dá uma vibração. O som é onda vibracional. A gente é vibração. O som interfere muito na gente. Haja vista as palavras violentas, a fala. E essa sabedoria que você está trazendo pra gente, eu acho que isso ajudaria muito. Eu acho que todos nós, mas quem também é da música, né? Sim. O músico em si, se ele começasse a trazer, talvez esses exercícios, me corrija se eu estou errada, mas na vida dele, na prática ali dele já, porque o músico ele precisa o tempo todo, né? Ter toda aquela questão vocal, enfim. A gente, vou ser bem sincera aqui. Hoje, os cantores não sabem cantar. Concordo. Né? Sim. Desculpa tá, aí. vamos lá. Exceto algumas cantoras maravilhosas, tipo Elis Regina já tinha aquela voz.
a Maria Rita, que é a filha dela, herdou. E é uma voz que ela descobriu. Cada um de nós tem um tom vibracional, um tom de voz adequado pro canto, adequado pro mantra. E aí a gente tem que usar o quê para saber usar a voz? Respiração. Saber respirar, diafragma. E você que é músico que tá em casa, acho que se o Então, projeto da Juliana aí, eu acho que vai vir coisas novas, né? vai, dá pra Eu assessorar. acho que você consegue ajudar músicos. Sim, inclusive, tem músicos com lesões vocais, nas cordas vocais, porque não coloca a voz no lugar certo. E aí vai tudo para as pregas vocais. E as cordas vocais são músculo. Se você machuca, como você vai voltar de novo? Sabe? É difícil. Então, essas técnicas, o Nada Yoga, os indianos, eles são detalhistas do som. Eles estudam o som porque eles acreditam que nós somos envolvidos pelo som, por essa frequência. O som, ele atravessa a matéria. Então, algo sutil. É aquele assim, o sutil precede e controla o denso. Então, através desse sutil, a gente tem como se transformar no mundo. Profissional, pessoal. E assim, né? O som, conforme você fala, é o que você atrai para você, né? Se você é violento com a palavra, você atrai violência. Se você sabe usar o som da sua voz para cantar, você nunca vai ter uma lesão. Então você tem que ser sutil, né? Saber usar o seu corpo, que é sábio, a seu favor. E sair desse mundo do estresse. A música me conecta num universo. Não tô em São Paulo, eu não tô no Brasil e eu não tô no mundo. Eu tô no meu mundo interno. Quando eu vou pra escola de choro, quando eu toco meu pandeiro, meu piano, então. Agora a gente quer ouvir você. Cadê esse pandeiro? Ah, não! Acho que todo mundo queria ouvir um pouco agora, que a próxima vez que você vier, Cara, é difícil pra caramba. você traga esse pandeiro. E Juliana, e como você quer expandir daqui pra frente, aí unindo esses dois pilares hoje na sua vida? Então, eu acho que práticas do Nada Yoga para eu dar aula, eu não sei se eu faria. Então, eu ainda tô amadurecendo essa ideia, eu vi que você veio me perguntar. Ainda tô amadurecendo de como eu posso ser também, porque assim, eu não posso dar murro em ponta de faca, né? Porque a gente tá numa sociedade também em que é difícil assimilar. O conhecimento a gente tem. E aí é difícil a gente passar pro outro conhecimento que a gente tem para ver se o outro tá aberto para receber. Exatamente. Não tem uma evolução igual de aprendizado. Então fala assim: eu vou dar aula de Nada Yoga. Que é isso, meu Deus do céu? Né? Acho que o ensinar tá muito nesse lugar de a pessoa tá receptiva, né? Então você tem que entender o ambiente que você tá. Sim, então eu tô pensando em fazer workshops, Incrível. levar um pouquinho do Nada Yoga junto com o instrumento. As pessoas, quando fazem a formação do Nada Yoga, acham que vai aprender sound healing. A primeira coisa que vem. Não é. Na verdade, você vai aprender a usar a sua voz e vai descobrir qual é a sua voz interna. E na hora que você entra naquele mood, o churuto, aqueles instrumentos estão ali para te dar um suporte para isso. Então, assim, posso sim usar o pandeiro ao invés dos instrumentos do churuto no indiano. Então, assim, eu quero construir algo novo, pegando o Nada Yoga e a música que eu já tenho dentro de mim, tanto a percussão, porque é presença, né? Também não adianta você ficar lá com o corpo, se for aquela pessoa, né, distraída. A pessoa, sabe, que não consegue ficar quieta só cantando. Cara, dá um instrumentinho pra ele ali, entendeu? Dá um tecozinho pra ele ficar martelando, sabe? Dá um reco-reco, dá um tico-tico, né? Vamos trabalhar a voz em cima disso. Então, assim, a gente tem que fazer beabá mesmo com o adulto, né? Tem que fazer um beabá, vamos voltar, vamos aprender. Toma aqui, toma esse instrumento. Então, eu ainda vou formular, Adri. Quero evoluir dentro da escola de choro. É o primeiro ano que eu tô, é difícil pra caramba, tem muita técnica. Então, tô evoluindo agora tô me dedicando mais. Eu sou uma pessoa que eu preciso estudar mais a música. Só que, ao mesmo tempo, eu tô estudando muito yoga, então eu não consigo fazer os dois muito junto. E qual mensagem que você deixaria para quem quer viver com mais propósito em sua vida? Seja no trabalho, seja, enfim. Acredite mais na sua intuição. Se ouça mais. Quando você achar que tá faltando alguma coisa, não fica ansioso. Para.
que eu tô sentindo? Para. O que eu tô sentindo de diferente? E como eu posso fazer isso ficar melhor? Seja intuitivo. A intuição é algo muito forte. Porque a intuição, ela vem de dentro da gente, vem da presença, né? Então, assim, ouça. Tá num momento de trabalho que tá looping? Porque o corpo é assim. Tá um looping. Tô ansiosa, não sei o quê. Quanto mais o movimento, mais ansiedade traz. Tá angustiado? Para. Navegue a sua ansiedade. Olhe para você. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer para quem quer realmente uma dica de que quer algo a mais na profissão, ou acha que tá faltando alguma coisa, ou quer mudar, estaciona, olhe para dentro. Não consigo. Procura uma terapia, procura uma prática, procura qualquer coisa que você acha que vai te trazer mais para dentro, e a partir daí você tem como traçar um objetivo. Porque se você estiver ansioso, se você estiver no looping, você não vai conseguir. Então, primeiro é se olhar. Olha a sua saúde mental. Como ela está. Eu acho que a gente procura as respostas no externo, né? As respostas estão aqui. A resposta tá dentro. Outra coisa. Gente, eu tô muito sozinho, tá cheio de gente em volta, eu tô sentindo uma solidão. Tá dentro de ti. A solidão tá dentro de você, né? O que você pode fazer por ela? Se acolha. Não tem como se acolher? Procura ajuda, pelo amor de Deus. É o mínimo que a gente faz. Procura uma ajuda de um amigo. Às vezes a família não... Procura ajuda de uma pessoa que te conheça, que tá ali. E que não vá puxar você para baixo. Tem essa também. Então, acho que, basicamente, é isso. Só isso, né? Só tudo acho que isso. É tudo isso, né, gente? E, Juliana, onde a gente te encontra? Rede social, você tem? Tenho. Minha rede social é Julie Soar. Não sei se dá, porque eu não sei o nome, né? Enfim, você sabe como é que... lá vocês me encontram no Instagram. Então, sejam bem-vindos. Meu Instagram é aberto, tá? E tô lá. A gente quer ver um pouco aí da sua música, da sua prática também. Sim. Hoje os seus alunos são 100% presenciais. Eu acho que também... Não. Essa ideia do online, eu tô super aberta. Sou eu mesmo que não divulgo. Eu acho que se eu divulgasse, viria mais gente, né? Eu tenho essa resistência da divulgação, mesmo também porque talvez por causa do meu espaço físico em casa, mas isso é algo a se trabalhar também dentro de mim. Quem sabe um futuro estúdio. Por favor, né? Futuro estúdio. Juliana, muito obrigada aqui pela sua participação. Eu acho que o episódio de hoje mostra pra gente que inovar é se reconectar com a gente mesmo, entender nossa essência, entender que a gente tem muito valor nesse mundo. É voltar, sabe? Dar uns 10, 20, 30 passinhos pra trás. É voltar mesmo. Porque hoje a gente tá acelerando coisas, né? Ai, como acelerar carreira, como acelerar não sei o quê, como acelerar. Mas pra acelerar, precisa saber onde você tá. Como Que é que é aquela lugar? frase? Quando qualquer caminho serve, eu sempre esqueço. Sabe pra onde vai? Mas qualquer caminho serve. mas também tem uma coisa boa nisso, porque daí tem tentativas e erros. Mas então, essas tentativas e erros que acontecem, tem que tomar um pouquinho de cuidado. O errar é necessário, muito para a evolução. O errar é necessário na evolução. Porém, persistir no erro, por falta de parar e escolher, não vou falar a palavra, a gente vai insistir no erro é burrice, porque eu não gosto desse tipo de palavra. Mas insistir no erro é simplesmente você não parar e olhar realmente com atenção, né? Aquilo, assim, olhar. Você está repetindo um erro para quê? Você está dando uma voltinha ali nas suas crenças. Isso é crença também. É o acreditar, é não evoluir. Acreditar que aquilo iria funcionar, mas de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Então, basicamente, é isso. Então, obrigada, Juliana. Imagina. Obrigada. Eu agradeço você que ouviu essa história inspiradora da Ju. Eu acho que o que ela trouxe pra gente é pra gente parar e repensar, né, os nossos hábitos, e escutar. E, claro, e com isso a gente conseguir empreender de uma melhor forma, ser melhores pessoas na sociedade, com todos aí que estão ao nosso redor. Então, obrigada aí por você que ficou. Mais um episódio aqui do Update Cast. E a gente conta também com o nosso patrocinador, que é o Instituto Minerva. Um espaço de conexão entre parte acadêmica, mercado e empreendedorismo na área de engenharia. Até o próximo.